Boa tarde, tudo bem? Essa é a nossa aula 5 e eu queria mostrar para vocês hoje a lei de Proust. Na aula passada, a gente fez alguns exercícios sobre a lei de Lavoisier. Lembrando que Lavoisier e Proust, eles proporam as mesmas coisas. Eu só trouxe um nome diferente, né, hoje, mas que é praticamente o mesmo sentido. Só que a gente vai dar continuidade agora para a gente conseguir entender mais a matéria. Então, a primeira coisa que Lavoisier e Proust falou, que foi o que a gente estudou na aula passada, antes da nossa correção, foi uma previsão de massas e produtos em uma reação. Então, como que seria isso? Para fazer essa previsão de massas e de produtos numa reação, a gente ia precisar o quê? Aqui ele diz assim: a ocorrência de uma reação química em um sistema fechado garante que a massa de substâncias gasosas não seja perdida para o meio. Lembra que a gente estudou que a lei de Lavoisier e Proust dizia o quê? Que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Desta forma, se não perde nada, a gente pode fazer uma previsão do que a gente tem no começo e que a gente tem no fim. Então, essa reação química, quando ela está no estado do sistema fechado, a sua massa não perde e não só a massa sólida, como a gente viu nos outros exemplos da aula passada, mas também a massa gasosa, né? Não será perdida. E aí, se a reação química não vai envolver reagente nem produto gasoso, tem que fazer o quê? Verificar a validação dessa lei. Ver se realmente a massa está com o sistema aberto, se você não perdeu massa para o meio. Se você não perdeu, então sim, tá certo que a conservação da massa foi mantida. Mas se a conservação da massa não foi mantida, então isso significa que não está certo, né? E aí ele vai fazer o quê? Para estabelecer essa quantidade de produto, que é o que a gente tem depois da seta, em uma determinada reação, o que vai precisar? Vai precisar saber a quantidade de reagente que a gente está adicionando. Então, o que seriam esses reagentes? Como eu já falei para vocês, a gente tem os reagentes, que são as substâncias que a gente mistura antes, elas separadas. Por exemplo, você tem água, você tem hidróxido de sódio, você mistura tudo junto. Então, esses são seus reagentes. O que ele está formando no final são seus produtos. Então, para a gente saber a quantidade do produto, a gente tem que saber a quantidade do reagente, que é o que você vai colocar. Lembrando que a massa dos reagentes ela é igual à massa dos produtos, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, se a gente não está perdendo nada, a mesma quantidade de massa que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui no final também. Então, essa é a lei da conservação das massas. Por exemplo, aqui eu tenho duas bolinhas vermelhas. Quando eu somo com quatro bolinhas azuis, tá vendo que ela é só vermelha e só azul. Mas quando passa para a seta, isso aqui é meu reagente, tá vendo? E quando eu passo para depois da seta, o que eu tenho? Eu tenho uma junção desses reagentes, formando um novo produto, que é diferente do que a gente tem aqui, mas a gente tem a mesma quantidade. Ó. A gente ainda tem quatro bolinhas azuis, só que misturadas com as bolinhas vermelhas. Então, isso é a lei da conservação da massa. A tabela que eu trouxe para vocês, essa aqui, ela tem uns valores de massa que foi envolvido na reação da combustão do magnésio. Então, o que, que acontece? Não tentem focar muito no nessa reação, mas é só para a gente ver os valores, como que isso ocorre. Então, aqui, ó, massa de cada componente presente no sistema inicial, o que a gente tinha no começo, e no fim, durante a reação da combustão do magnésio. Então, no experimento, a gente tem o início e o fim na tabela. No número 1, a gente observa o quê? Que a gente tinha 6 gramas de magnésio e 4 gramas de oxigênio. Depois que foi feita a reação, a gente observou 10 gramas de óxido de magnésio. Então, por exemplo, misturou o magnésio com oxigênio e formou o óxido de magnésio. E aqui a gente tinha 6 de um, 4 do outro. Juntando tudo, formou 10 gramas. Então, a gente não perdeu nada. Aqui no segundo experimento que foi feito, lembrando que resultados experimentais nem sempre dão a mesma quantidade. Então, aqui a gente usou inicialmente 12 gramas de magnésio
e 8 de oxigênio. Então, foi obtido 20 gramas de óxido de magnésio. Então, a massa inicial, ela vai ser igual à final. Por exemplo, no experimento 1 deu 10 gramas e no experimento 2, 20 gramas. Quando a gente olha experimentalmente, a gente vai observar o quê? Que nos dados experimentais tem 5 gramas de óxido de magnésio e uma sobra de 1 grama de magnésio também. E aí você olha e fala assim, então deu errado? Então o total final não deu certo? Não, não é isso. O problema é que é o seguinte, misturou 4 gramas de magnésio, 2 gramas de oxigênio. Então, eu tenho um total de 6 gramas sendo adicionadas, juntando os dois reagentes. Quando eu passo para depois da seta, eu tenho 5 gramas de óxido de magnésio. E essa 1 grama de magnésio, o que aconteceu com ela? O que isso significa? Significa que esse magnésio não reagiu totalmente. Então, só foi reagido, por exemplo, aqui, no começo da reação, só reagiu 3 gramas. Então, por isso que quando a gente passa para o outro lado, né, a gente tem esse valor. E a soma da massa das substâncias, elas reagiram perante aos reagentes. Então, quando a gente olha a quantidade de óxido de magnésio formado, é de 5. Então, isso significa que não reagiu todo o magnésio. Reagiu apenas 3 do magnésio e 2 do óxido do oxigênio, formando 5 de óxido de magnésio. E esse 1 de magnésio aqui, ó, ele sobra, porque ele não misturou na composição e ele ficou solto, livre na reação. Então, vamos para um exemplo para a gente ver como que isso acontece na prática. Na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido clorídrico reage com 58 gramas de hidróxido de magnésio. E a formação de 36 gramas de água e X grama, que a gente não sabe o que é, de cloreto de magnésio. Analisando essas informações e determine a massa do cloreto de magnésio na reação. Então, quando você vê uma coisa dessa, você pensa assim, nossa, que difícil. Mas primeiro você tem que desenvolver a sua reação, separar os seus compostos, né? Então, a primeira coisa que ele fala, ácido clorídrico e hidróxido de magnésio. Então, você vai pegar os dois, escrever os dois aqui, né? E vai colocar os dois, e depois ele fala que a formação de água e cloreto de magnésio, então esses dois, ele é depois da seta. Dessa forma aqui. A gente tem o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio. Passa a setinha, ele está formando a água e o cloreto de magnésio. E ele deu todos os valores de cada um, ó. Ele deu 73 gramas de ácido clorídrico, ele deu 58 gramas de hidróxido de magnésio, X grama de cloreto de magnésio, né? E 36 de água. Então, você tendo esses valores, você sabe o que cada um representa. Isso a gente nem está levando em consideração a parte de reação química mesmo, a gente está apenas escrevendo o nome das substâncias, né? Então, pela lei de Lavoisier, que é que na natureza nada se perde, tudo se transforma, a gente vai pegar o quê? A gente vai montar uma expressãozinha matemática bem simples, que a gente vai pegar tudo que está antes da seta, somar esses dois, né? Vai passar o sinal de igualdade no lugar da seta e vai somar os produtos também. Então, essa expressãozinha matemática, como que a gente resolve? A gente vai isolar o x, né? Porque a gente sabe que produto é igual a reagente. Logo, x é igual a 95. Resolvendo essa equação aqui, né? Depois eu quero que vocês façam um resuminho no caderno sobre essa disciplina e desenvolvam essa conta e me mandem foto para eu ver que vocês conseguem fazer essa expressão matemática tranquila, para a gente dar continuidade a alguns outros exercícios, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai isolar o x e resolver a expressão. A massa de cloreto foi formada é de 95 gramas, ou seja, a lei de Proust foi garantida, porque quando você soma 73 com 58,
você tem um total de 95, certo? Não, desculpa, eu falei uma coisa errada. Quando você soma 73 com 58, vai dar um valor além de 95, né? Mas aí você vai subtrair e você vai ver o que não foi formado, entendeu? Aí você vai saber, esse X aqui é o que formou de cloreto de magnésio. Aí você vai somar esse 95 com esse 36. Esse valor que deu aqui, você vai pegar esse valor, eu vou até somar aqui agora, para a gente já deixar estipulado, né? Quanto que dá. Ó, 73 gramas mais 58 gramas, que dá um valor de 131 gramas, né? Anotei aqui. Aí, o que que acontece? Quando você pegar isso depois da seta, opa, deixa eu voltar. Pega isso depois da seta, você tem um valor o quê? De 95 mais 36. E você tem um valor o quê? De 131. Ou seja, tudo que foi, todo o reagente que a gente tem aqui, ele foi consumido no final da nossa reação. Então, é isso que importa para a gente. Saber as quantidades certinhas que você vai colocar do reagente para você não desperdiçar material. Então, para isso que servem essas expressões químicas e esses cálculos, porque assim você não desperdiça esses reagentes para fazer essa reação, você economiza tempo quando você tem os valores certos, ok? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês façam um resuminho de tudo que a gente viu, desenvolvam essa expressão, porque na próxima aula a gente vai dar continuidade. Eu vou tentar não passar tanto exercício para não ficar sobrecarregado. Mas bom dia, né? Porque eu vou mandar essa aula e até a próxima aula.